capítulo 14 de Marcos, a partir do verso 3, diz o seguinte: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que tinha um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres. E bramavam contra ela. A Sociedade Bíblica colocou o jantar em Betânia. Não era a primeira vez, não era o primeiro jantar em Betânia. Muito jantar já havia havido anteriormente. Mas o Espírito Santo registrou esse jantar em Betânia. Dessa vez o Senhor estava na casa de Simão o leproso. Sempre o Senhor estava em Betânia, sempre estava em Jerusalém. E o Senhor ia e executava suas tarefas em Jerusalém, mas ele vinha para Betânia. Jerusalém era muito resistente, de muitas religiões, muito impetuosa. E o Senhor ia e tratava em Jerusalém, mas vinha para Betânia e vinha descansar em Betânia, naquela aldeia onde moravam os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E então dessa vez estava na casa de Simão o leproso. Ficou bem especificado o leproso, porque podia haver mais de um Simão. E claro que a preferência humana seria um outro Simão, qualquer um outro Simão que não fosse leproso. Mas foi bem especificado na casa do leproso. Então, voltando ao verso 3, e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Não tem como errar, porque é na casa do leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, e um preço, de grande preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Acho muito importante, muito bonito, quando se diz quebrou-se o vaso. Aquela mulher havia trabalhado muito tempo para adquirir aquele perfume, para adquirir aquele unguento. E então ela quebrando o vaso para que pudesse derramar o perfume. E houve algumas indignações, os discípulos dizendo: por que esse grande desperdício? Quando aquilo que o Senhor tanto valorizava, os discípulos, os companheiros ali estavam desvalorizando. A opinião foi que vendesse aqueles perfume por 300 denários. Aquela mulher havia dedicado toda a sua vida para comprar aquele unguento. Uma mulher ganhava meio denário por dia. E aquele perfume custaria então 300 denários. Aí ela dedicou a sua vida, significa uma vida de dedicar a serviço do Senhor. Ela podia ter as suas necessidades, as suas preferências, mas trabalhou incansavelmente para derramar sobre o Senhor. O que ela priorizava era o Senhor. Então, uma vida de dedicação, uma vida de serviço. Então, mas para isso foi necessário quebrar o vaso. E na indignação deles disseram: por que então não vendeu esse perfume por 300 denários e repartiu com os pobres? E o Senhor Jesus disse, no verso 5, porque podia vender por mais de 300 dinheiros e dá-la aos pobres? E bramavam contra ela, se indignaram contra ela.
E disse Jesus, porém disse, deixai-o, para que molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazê-los bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me deis. Faltava poucos dias para o Senhor morrer. Estava se aproximando os dias, né? E então o Senhor disse que eles teriam a oportunidade de cuidar dos pobres. Se é isso que estava no coração deles, cuidar dos pobres. E o Senhor discernindo e vendo que eles não estavam visando aos pobres, mas o Senhor disse que aos pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre terás. E ele disse, esta fez o que podia, né? Antecipou-se ungir o meu corpo para a sepultura. Aquele unguento, né, era uma preparação para a sepultura. Lembra que quando os magos foram visitar o Senhor Jesus, além deles levar ouro, incenso, levaram também mirra, né? Era preparação já para a sua morte, mas agora essa mulher antecipa. E existe dentro de nós algo muito valioso, um perfume de grande preço. Mas nós fizemos muitos casos dos vasos, priorizamos muito vaso. E aquela mulher não fez caso do vaso. Ela pega e quebra aquele vaso. E quando ela quebra o vaso, então se exala-se o bom cheiro. Sabe? Todo aquele derramar foi o fruto do seu trabalho, um fruto de entrega, o fruto de uma vida voltada para o Senhor. Sabe? Então ele derramou sobre o Senhor. E mudou o ambiente. Porque quando o perfume é derramado, muda-se o ambiente. Não precisa de alguém dizer que a pessoa que quebra o vaso, olha, derramou aqui o perfume, os outros percebem, se vê, né, que o ambiente está mudado, aonde o perfume é derramado. Então aquela mulher não fez caso do vaso e ela quebra o vaso, porque o que importava para ela é servir o Senhor, né? E também enxugava com os seus cabelos. E quando está com vasos quebrados, não questionamos, porque ela tinha muitas razões para dizer para os discípulos, para os seus companheiros, porque quem havia trabalhado seria ela. Foi ela realmente que dedicou toda a sua vida, mas ela não disse nada, né? Ela deixou que o Senhor o defendesse, né? Quando nós nos defendemos, quando nós colocamos as nossas razões, isso significa que o vaso está inteiro, que ainda que há uma preciosidade dentro do vaso, mas enquanto ele estiver inteiro, nós questionamos, nos defendemos, buscamos as nossas razões e colocamos em pauta. Mas ela deixou que o Senhor pleiteasse a causa dela, porque na verdade o assunto dela era servir, o objetivo era servir, era derramar sobre o Senhor, era contribuir com a sua morte. Quando contribui com a sua morte, também com a ressurreição. Então aquele perfume sobre o Senhor, né? E o Senhor falou assim, por que vocês molestais essa mulher? Por que vocês são contra essa mulher? Aí o Senhor dá testemunho do serviço da mulher. O importante é que o Senhor mesmo dê testemunho daquele serviço que você e eu façamos no Senhor. Ela praticou uma boa ação para comigo. Em outras palavras, é isso que vocês deviam estar fazendo. Você devia estar fazendo mesmo, né? E você está colocando os pobres em pauta. Mas veja o coração de vocês que nada tem a ver com os pobres. Mas devia ter a ver comigo. E assim que essa mulher, né, fez uma boa ação para comigo, em todo lugar, em todo mundo, aonde esse evangelho for pregado, será lembrado, será trazido à memória o que ela fez, a ação, o serviço que ela fez. Então o que importa é que o Senhor deixe que o nosso serviço seja conhecido, não é que nós sejamos conhecidos, mas que o serviço seja conhecido, né? E que essa Betânia seja a sua casa e a minha, que essa Betânia seja a igreja onde você reúne, onde eu reúno, que em Betânia sempre há um lugar para o Senhor, em Betânia sempre há algo para oferecer ao Senhor.
né? Oferece janta, oferece perfume, sempre há algo para oferecer ao Senhor. Então que seja essa Betânia, que seja a minha casa, que seja a tua casa, que seja a sua família, que seja a minha família, que seja uma Betânia, para que o Senhor sempre possa estar contando com Betânia, achar descanso em Betânia, né? Porque Betânia tem algo para oferecer ao Senhor. E aquela mulher então fez o que ela podia, toda a sua vida dedicada, ao Senhor. Que nós possamos quebrar o vaso, bater esse vaso na pedra e quebrar, e derramar sobre o Senhor esse perfume tão precioso, e que agrada o coração do Senhor, que alegra o coração do Senhor. Tivemos uma vida, um derramar contínuo aos pés do Senhor, sem fazer caso do vaso, sem fazer caso da nossa própria vida, e deixar que o Senhor dê testemunho, deixar que o Senhor nos defenda, deixar que o Senhor fala por nós, porque quando o vaso está quebrado, nós simplesmente calamos, esperamos, nele, porque ele é a nossa provisão. Então o Senhor disse que em todo lugar onde for pregado esse evangelho, será lembrado, aquilo que aquela mulher fez. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos dedicar, realmente nos ofertar, nos oferecer, nos entregar ao Senhor e derramar esse algo tão precioso que está dentro de cada um de nós.